fechar todo o leque na parte de meio ambiente e segurança, que, ao meu ver, vai ser o mais solicitado de um engenheiro ao decorrer das próximas décadas. Se você não tiver todo o conhecimento de segurança, de legislação ambiental e poder assinar por isso, você fica dependente de outros profissionais te auxiliarem. Isso encarece o seu projeto e encarece a sua mão de obra. Eu tenho 10 anos de experiência na parte da construção civil. Então, eu já fui projetista, técnico de cimbramento, técnico em edificações, engenheiro civil dentro de indústria, na fábrica da Natura em Cajamar. Então, eu venho já há 10 anos, tanto fazendo a especialização quanto atuando na área. A qualquer momento, vocês podem me interromper e fazer qualquer tipo de pergunta em detrimento ao assunto. O cimbramento. Por definição, cimbramento é tudo aquilo que você usa para manter a sua forma no nível do projeto durante a execução da concretagem e a cura do concreto. Então, o cimbramento você pode ter ele em madeira, metálico, forma plástica, bambu, pedra, não importa o material, desde que suporte a laje, o pilar, a viga, qualquer elemento de concreto, desde a concretagem até a sua cura em 100%, quando ele é autoportante, tanto para o peso próprio, quanto para o peso aplicado sobre o uso da estrutura. Quando nós falamos de cimbramento, ele é um nome dado a um conjunto de subitens. Então, dentro do cimbramento, nós temos forma, travamento, contraventamento, escoramento, reescoramento, a parte de segurança. Como? Opa. Nós temos a parte de segurança de bandejas primárias, bandejas secundárias e as grades de proteções, que foram colocadas na última revisão da NBR como obrigatória quando nós falamos de construções de prédios e edifícios a partir de 3 níveis. Forma. A forma como conhecemos hoje é basicamente a forma em madeira. Nós temos em pinos ou em placas resinadas, os famosos madeirite preto, que você pode ficar reutilizando ele. E também temos a forma metálica, muito usado em prédios, porque você basicamente concreta, sobe a forma, concreta, sobe a forma. Então, quando nós falamos nas diferenças, a madeira vai ter o seu ponto positivo onde? É mais fácil de você comprar, a mão de obra é muito mais fácil de você encontrar, qualquer pedreiro e carpinteiro consegue trabalhar com uma forma em madeira, e como você usa madeira em todas as etapas da obra, você acaba que você fica reutilizando ele. Então, é por isso que, no Brasil, a madeira é o tipo de forma mais utilizada. Mas tem também o seu lado negativo. A vida útil de uma forma de madeira, se ela ficar no tempo, pegando chuva, pegando sol, pegando intempéries, ela pode não chegar à terceira utilização. Aí, você imagina comprar todo o jogo de formas de novo, porque o primeiro jogo não foi condicionado da maneira correta e se perdeu. Um outro ponto negativo do uso da madeira é o seu tempo de execução. Um marceneiro, um carpinteiro, um mestre de obra vai demorar a maior parte do tempo, quando nós falamos de concreto, na forma. Fazendo as caixarias, travando, colocando o cimbramento. Então, a parte do trabalho da madeira vai
vai demorar mais tempo para ser executado. E nós sabemos que na obra, quanto mais tempo durar a obra, mais caro fica a obra. Então, você sempre tem que colocar um do lado do outro para ver o que compensa mais. O ponto principal da parte negativa da madeira é a sua resistência. A madeira nunca vai suportar uma forma em madeira. Nunca vai suportar a mesma carga que uma forma metálica. Nunca vai suportar o mesmo momento fletor. Nunca vai suportar a não deformação de uma estrutura rígida metálica. Então, quando nós falamos em grandes estruturas, vigas parrudas, pilares de poço de elevador, fica inviável o uso de madeira por essa deficiência nela de receber e poder conter a carga no momento da concretagem. E aí nós temos a forma metálica, sempre utilizado em obras de custo mais elevado ou edifícios. Ela tem pontos positivos em relação à madeira que não tem como você fazer um cálculo. Por exemplo, o limite de carga que ela aguenta é ilimitado. Você pode colocar quanta carga você quiser, você só redimensiona ela. Ela você pode trabalhar na modalidade de locação. A madeira você compra e é sua. No cimentamento metálico, na forma metálica, você compra, utiliza, no final da obra você devolve. Então você não precisa ficar com aquela logística de você ter um depósito para guardar, para você ter todo um trabalho de manutenção, coisa que você vai ter com a forma de madeira. Quando nós falamos em madeira, por exemplo, você tem toda a questão ambiental. Se um fiscal da prefeitura chega na obra, ele vai querer os registros de procedência da madeira e no final da obra ele vai querer o registro de descarte correto e ecológico dessa madeira. Tudo isso encarece a parte de documentação da obra. No caso da metálica, é um material que você alugou e devolveu, então você não tem esse custo da documentação. Mas mesmo a forma metálica tem os seus pontos negativos. Você vai ver que para você trabalhar com ela, você precisa de uma mão de obra mais especializada, portanto mais caro. Você vai ter um custo, caso você não queira locar, eu quero comprar a forma. O custo dela é muito elevado e muito provavelmente não se paga na primeira obra. Depois da terceira, quarta obra que você vai começar a ter lucro em cima daquela forma que você adquiriu. E a manutenção dela também tem um custo bastante elevado, porque nós estamos falando que você precisaria de um serralheiro, precisaria sempre fazer ligas e trabalhar com banho anticorrosivo em cima desse material. Então, não é viável você adquirir essas formas. É muito mais viável você locá-la, até por isso que o Brasil é um dos países que mais tem empresas que trabalham com cimentamento metálico, porque visto que é um nicho em que o cliente nunca vai comprar, ele sempre vai locar. Depois que nós falamos da forma, nós já colocamos as dimensões da nossa peça metálica. Então, por exemplo, uma viga que tenha 40 de altura com 20 de largura. Você fez toda a forma dela, seja em madeira, seja metálico. O que vai segurar essa forma para na concretagem ela não abrir, não sair daquela forma pré-definida no cálculo estrutural? É o travamento. O travamento ele pode ser feito tanto com vigas em madeira quanto com vigas metálicas. Porém, ambos sempre vão trabalhar com a barra de ancoragem. É uma barra com
usado o aço 12 milímetros, em alguns casos 16 milímetros, 25 milímetros. Tudo vai depender do tamanho do seu elemento estrutural e de qual barra que ele precisa para suportar aquele impacto do concreto. Então, você sempre vai ter a forma em madeira ou metálica abraçada pelo travamento. Sem o travamento, o pilar abre. Sem o travamento, a viga abre. E como é que nós calculamos o espaçamento entre esses barrotes? Seja ele metálico ou em madeira. Nós fazemos uso daquelas matérias da faculdade que você pensa que você nunca vai usar. Resistência do material, resistência do material, cálculo de álgebra linear, porque você vai ter um crescimento exponencial quando nós falamos de carga sobre carga. Você vai usar muita integral, derivada. Então, todos aqueles cálculos que você vê nos primeiros semestres da faculdade, todos são utilizados nesse ponto. Porque você precisa calcular se a resistência específica daquela liga de aço suporta a pressão de uma laje de concreto maciço sem flambar, sem cisalar, sem chegar no seu momento máximo. Então, é tudo uma questão de cálculo de resistência do material. Na composição, nós temos, como eu mencionei, a forma em madeira, seguido por o travamento. Olhem como o travamento pega desde a parte de baixo, com esse sargento para ele não abrir, quanto na lateral, justamente para que não haja uma abertura dessa forma com a força do concreto. Você pode pensar, o concreto não tem uma força suficiente para estourar uma forma. Um mangote preso a um caminhão bitoneira, ele vai lançar esse concreto com uma força de entre 5 e 10 joules. É impossível uma forma que não esteja travada suportar o impacto desse concreto. Ainda mais quando nós estamos falando de pilares. Um pilar que tenha 3 metros de altura. Você lançou esse concreto. Se a base dele não estiver travada, a forma abre lá embaixo. Quando ela abrir e o pilar descer, a forma dele descer, desce laje, desce escoramento, desce tudo. Nós vemos muitos casos de obras que caíram. A obra caiu por quê? Foi feito o cálculo errado no dimensionamento, tanto do travamento quanto do escoramento. Quando recebeu a concretagem, não suportou e desceu. Nós trabalhamos com uma margem de segurança não de 50%, de 100%, é de 200%, para não correr risco de você estar concretando uma laje no 16º andar e ela vir para baixo. Então, a nossa norma técnica, tanto do concreto, a 6118, quanto a do cimbramento, ela tem uma margem de segurança lá em cima, justamente para, se você errar 1, 2, 3 vezes no cálculo, mesmo assim não cair. Então, é muito importante não errar nesses cálculos, fazer e refazer. Tem muitas pessoas que compram softwares para fazer esse cálculo, para ele garantir que a conta não vai ser feita errada. Nessa imagem específica, você vê que o escoramento está sendo feito com escora metálica e um triângulo. Isso é uma das maneiras de você trabalhar com o cimbramento. Também tem torres, também tem diversos tipos, tem outras maneiras que você pode fazer esse escoramento. Agora, antes da gente entrar na parte do escoramento, que é o principal, nós temos o contraventamento. Se vocês repararem na imagem à direita, você já tem o pilar, está com a forma,
está travado. O que vai impedir esse pilar de, no impacto do concreto, ir para o lado ou ir para o outro, sair do prumo? Você pode pensar, vai sair pouco, vai sair só 2 centímetros. É 2 centímetros no primeiro andar. 2 centímetros errado numa inclinação, no 10º andar, você vai estar com 20 centímetros. Ah, é mais alto, tem 20 andares, 2 metros. Então, não pode errar por 1 centímetro. Então, o contraventamento é uma peça onde você trava o pilar e também trava vigas, e você prende eles na base, que é na laje inferior, ou se tiver no primeiro pavimento, você crava uma estaca no solo e você prende esse perfil. Então você vê aqui nas imagens tem 2 exemplos. Um aqui só utilizando a nomenclatura de cada ambiente, e do outro lado um caso real. Você vê que esse pilar está travado por 3 perfis de contraventamento, para impedir que ele se mova durante a concretagem e durante a vibração. Todo concreto, ao se adensar, você precisa vibrar ele para evitar bolhas de ar presas dentro do concreto, que vão virar as famosas bicheiras, que é aquela parte do concreto, parte do pilar ou da viga que ficou sem concreto, que fica com ferro exposto. Mesmo que você depois venha e tampe aquilo com massa, não vai ter a mesma resistência, não vai ter a mesma pega, não importa o quão seja bom o seu grout, o seu bianco, a sua massa plástica, não vai ficar uma coisa homogênea. Então, é muito importante a vibração quando nós trabalhamos com pilares ou com qualquer elemento de concreto. Antes de nós entrarmos na parte do escoramento, vocês têm alguma dúvida da parte que nós até aqui? João? No grupo o pessoal está falando alguma coisa? Não? Tudo bem, então. Tem quantas pessoas online? Certo? Agora sim. Agora nós chegamos no principal, que é o escoramento. O escoramento, ele pode ser feito de qualquer material. Madeira, plástico, aço, pedra, não importa. Desde que você mantenha o nível que você quer da cota da laje. Oi? Os mais usuais são madeira e metálico, mas nós temos mais tipos que não estão muito usados no mercado atualmente. Os pontos positivos e negativos do cimbramento em madeira são iguais ao da forma, com adendo à altura. Você não consegue atingir altos pés direito usando a forma em madeira. Você pode ter grandes escoras, achar que você pode pegar qualquer vão, mas quando nós pegamos altura com carga elevada, fica inviável de você trabalhar com madeira. Por exemplo, nessa próxima imagem aqui, nós temos um viaduto. Seria impossível um escoramento em madeira suportar a carga desse viaduto com essa altura. Então, tem que se usar o metálico. As partes positivas e negativas do escoramento metálico são as mesmas da forma metálica. Porém, entra o adendo D. É ilimitado a altura que pode chegar esse cimbramento. Preciso que chegue a 20 metros, 40 metros, 50 metros. Só vai aumentar o número de torres, só vai dar mais peso, porque vai ter que contraventar mais, mas chega no ponto onde que você deseja que ele esteja. Quando nós falamos de escoramento metálico,
uma coisa bem usual que nós vemos é os quadros, o X, né, que são as longarinas, e escoras, perfis principais e perfis secundários, os famosos barrotes. Cada empresa de cimbramento dá o seu nome para aquela peça, mas são todos iguais. Você vai ter o barrote, o principal, torre e escora. Sempre vai ser o mesmo material, independente da empresa que você contrate para executar. Preciso de uma obra mais leve. Você pode trocar o principal, que seria em aço, por esse perfil H20, que é uma madeira compensada resinada, que tem uma alta resistência e é leve. Então, eu tenho uma laje que eu preciso ser leve naquele escoramento, você pode utilizar esse equipamento. Depois que nós fizemos o escoramento, está todo escorado, a laje, as vigas, os pilares estão travados, foi feito a concretagem. Quando é que eu posso tirar esse cimbramento para poder fazer a próxima laje? A norma diz que você não pode tirar antes de 7 dias. É a cura mínima do concreto para quando você não para quando você tirar o escoramento, ele não cair. Muitas construtoras colocam aditivo no concreto para você poder sacar tudo com 2 dias ou no dia seguinte. Mas independente do que a construtora peça ou fale que vai fazer, no seu relatório, na sua recomendação, sempre fale 7 dias. Porque se você concorda que ela pode tirar antes, e ela tira e cai, por mais que tenha sido vontade do cliente, da construtora, do empreiteiro, de fazer aquela retirada, você concordou. Então, a culpa é sua. Então, sempre respeitem os 7 dias mínimos para você tirar o escoramento. Tirei o escoramento com 7 dias, mas a cura do concreto é só com 28. O que eu deixo no lugar do escoramento até dar os 28 dias? Você deixa o reescoramento. São escoras que você coloca ao longo da viga, ao longo da laje, para suportar o concreto até que ele tenha a cura em 100%. Então, você coloca uns jogos de escora, você concreta em cima. Depois você vai colocar outro jogo de escora para subir o escoramento. Quando você fizer isso, aquele primeiro escoramento, você pode retirar algumas escoras, fazendo com que o seu reescoramento seja de 75% e não mais de 100%. Quanto mais você sobe com o escoramento, você pode vir retirando as escoras de baixo. Então você tem um reescoramento 50%, 25%. Você só pode tirar todas as escoras na cura final do concreto com 28 dias. E mesmo que ele esteja 100% curado, você não pode ficar sem nenhuma escora quando o prédio ainda está em construção. Você imagina que o uso daquele local é para acomodar, por exemplo, um escritório. Vão haver pessoas e móveis com X peso. Aí você pega, aí você pega um escoramento que tem 5 vezes o peso do que vai ser o uso daquele ambiente. Então, mesmo que o concreto esteja 100% curado, você não tira todas as escoras para você ajudar a dissipar essa sobrecarga. Porque o escoramento pesa mais do que a própria laje. Então, você ter vários jogos de escoramento e achar que você não precisa colocar nada embaixo é um grave erro.
Aí nós partimos para a parte da segurança. Na segurança, nós temos mão francesa, bandeja primária e secundária e proteção perimetral. Quando vocês passam em prédios, em obras novas, vocês vão ver sempre essas bandejas. Nós temos as primárias, que tem 1,5 m, e as secundárias, que vai de 2 metros a 2,5 m, quando você calcula aquela volta da mão francesa. Para que serve isso? Não pode ser usado para ficar andando por trás do prédio. E sim, tem que ser usado para quê? Caiu alguma coisa, alguma ferramenta, teve algum acidente que algo rolou e caiu para fora do prédio. Essas bandejas são usadas para proteger quem está abaixo, andando em torno do prédio. Então, são bandejas de segurança. Não foi feito para ficar andando em cima. Claro que vocês vão passar por obras que vocês vão ver pessoas andando por cima, jogando truco em cima, montando coisa em cima, mas não é o uso do equipamento. O outro equipamento são as proteções perimetrais. Olhem essa imagem aqui com a grade amarela. Ela é presa na viga para impedir que alguma coisa ou alguém caia do perímetro desse edifício. Então, esses elementos são parafusados na própria estrutura para proteger tanto quem está acima quanto quem está lá embaixo que ocorra algum tipo de acidente. Na foto de cima, nós vemos que tem como você pôr isso junto na torre do escoramento. Quando você usa isso? Quando eu não tenho ainda uma laje para prender essa grade. Como é que eu faço essa proteção? Você vai ter o escoramento na sua última viga, você coloca essa proteção do lado de fora. É um jeito de você manter a segurança até mesmo antes da sua estrutura estar preparada. Então, é muito importante essa parte da segurança, porque a fiscalização, seja ela pelo Corpo de Bombeiros, seja ela pela vigilância, pela Defesa Civil, quando você já tem parte do seu prédio em funcionamento, a vigilância sanitária, a Secretaria de Obras do município, do estado, quando você está fazendo construção em alguma área que tem uma mínima preservação ambiental, você vai ter a Secretaria de Obras do estado. Os pontos principais que são olhados durante uma vistoria, segurança é o primeiro de todos. Uma obra sem a proteção perimetral, uma obra sem a bandeja, uma obra sem a parte de segurança, ela é embargada na hora. Depois vem a parte de documentação, depois vem a parte ambiental, depois vem a parte trabalhista. Então, é um conjunto de medidas que, se você não tiver com elas em dia, uma obra que você teria que entregar em 1 ano, você demora 1 ano e meio, porque teve que ficar embargado, porque teve que arrumar documentação e o dinheiro rolando. Porque você não pode tirar nada da obra quando ela está embargada. Agora, você imagine você ter ferramenta, cimbamento e guindaste, um monte de coisa na obra, locada, que você não pode tirar de lá comendo por 6 meses o aluguel. Então, muito cuidado com a parte da segurança. Claro, todos os itens são importantes, mas a parte da segurança é o que vai dar a maior dor de cabeça se você não tomar conta no que se diz respeito a uma nova edificação, a um prédio, a uma superestrutura. Vamos agora mostrar um projeto real que eu fiz agora de um colégio. Antes de eu mostrar esse projeto, deixa eu abrir aqui.
Beleza. Antes de eu apresentar esse projeto, temos alguma dúvida em relação ao cimbramento, a forma, a segurança, algum tipo de dúvida, ou um caso que vocês viram isso, que vocês tiveram a participação direta nisso? Aqui tem chat para escrever? Certo. Beleza. Então eu vou abrir aqui um. Eu vou levar ele na mesa, tá? Vou levar aqui para. O mouse que eu tirei tá aqui? Pega lá. Acho que tá aqui dentro da mochila. Beleza, pessoal. Eu tenho que colocar aqui, porque vocês sabem que mexer com AutoCAD sem o mouse é impossível. Você vai conversar com alguém no chat? Beleza. Então, pessoal, aqui é um colégio no município de Guarulhos, ali no Jardim Elenco. Vamos começar aqui por essa imagem aqui. Olha só, aqui é uma viga, a V507, ela tem 19 centímetros por 96. Então, vocês imaginem que ela é uma viga, olha só como está tracejado aqui. Quando está tracejado, nós imaginamos que é uma viga invertida. Olha só aqui, tem uma laje de 16 centímetros dentro dela. Então, como que foi feito o cálculo aqui? Você calcula o peso dessa viga, e aí vocês têm que saber a resistência específica do material que você está usando. Esse meu barrote suporta nesse peso até 1,5 m, até 1,50 m, até 1,70 m. Nesse caso aqui, o nosso cálculo deu que ele não poderia ficar a mais que 1,80 m. Então, uma torre de 2 metros passaria. Então, nós trabalhamos com torre de 1,5 m. Então, é uma torre dupla. A distância entre as torres não ultrapassando o limite do vão. Aí, aqui nós temos a torre, o principal, e aqui nós temos o barrote. Olha só, são 24 perfis de 2 metros a cada 60. Vamos olhar essa torre aqui no corte A. No corte A, olha bem aqui, olha só que ela. Então, olha a altura que ficou ela. Olha só. Olha aquela lajinha aqui, ó, que eu falei para vocês. Uma viga aqui, uma laje minúscula e a viga invertida. Olha só, do nível 701, ela foi bater no nível 711, 10 metros de torre. Então, e aí você tem as torres que ficaram na laje. E aí, torres que ficaram em cima de uma outra laje que já era existente, ou seja, ela já está curada, por isso que pôde ficar essa torre aqui. Olha como nós temos a mão francesa de segurança para travar.
Então, é muito importante essa percepção. Então, aqui nós temos o escoramento das vigas e aqui nós temos o escoramento da laje. Olha só isso. A laje aqui é bem escorada. Ó, a laje aqui escorada. Então, nós sempre vamos ter em um projeto descimbramento. Olha só, a composição de cada torre. Por exemplo, olha aqui, ó, torre 8. A, a, a torre 8 é composta de uma base de 50 centímetros, duas torres, dois quadros de 2 metros, quatro torres de 2 metros, quadro de 2 metros, mais um quadro de 1,20 m, mais um forcado de 40 centímetros. Olha a composição dessa torre 8. Ou seja, cada vez que você vê uma torre 8, você sabe que você precisa fazer toda essa composição. Aí nós temos as torres 1, 2, 3, a 4, 5, a 6, 10 aqui. E esses elementos aqui são escoras com tripé. Aqui nesse espaço, uma viga de 19 por 50. Uma viga leve. Então, não há uma necessidade de você colocar uma torre inteira aí. Então, você pode colocar escoras que deixa a obra mais enxuta, mais leve e sem aquele volume inteiro. Sempre que vocês puderem usar escoras, usem, porque deixa a obra mais fácil de você montar. Essa planta aqui, você faz esse projeto, você vai entregar para o mestre de obra. O mestre de obra, ele pode ou não ter esse conhecimento. Algumas empresas de cimbramento só entregam o material e vão embora. Tem empresas que montam. Tem empresas que só montam. Então, você precisa, quando você vai contratar um mestre de obra, você pergunta para ele se ele já trabalhou com escoramento metálico, se ele sabe ler a planta. Porque se você erra a composição, você erra na composição e você saiu montando, e aí você percebe que você tinha que ter colocado uma torre de 2 no lugar da torre de 1,20. E para você tirar tudo isso de novo, depois que você colocou perfil, colocou barrote, colocou forma, colocou tudo em cima. Então é muito importante ter uma leitura correta do projeto. Também vem com um desenho de como que você faz essa montagem. A legenda, né? Qual cor é de cada escora, né? Porque tem escora que vai abrir até 2 metros, 2,5, 3, 5. Você coloca aqui vai abrir 3 metros no lugar onde você não precisaria. Aí na hora que chega o momento de você usar a de 3 metros, não tem, porque você usou onde não precisava. E aí o retrabalho é bem pior do que qualquer tipo de falha que você tenha na obra. Falha é aceitável, erro é aceitável. Retrabalho, não. Então, nunca podemos ter a parte do retrabalho. Lembra que eu falei de contraventamento? Olha aqui só. Nós temos as torres, olha. E entre as torres, nós temos esses braços. Para que serve isso? Você tem um monte de torre com 10 metros de altura. Você imagina se uma torre balança, se alguém derruba alguma coisa que derruba um quadro. Então, você precisa sempre contraventar. O que impede essa torre enorme dela cair para cá? Você trava aqui. E o que impede isso de cair para cá? Você trava aqui, que você trava para lá, que você trava para lá. Então, essas travas aqui, que fazem parte do contraventamento, são vitais quando você fala de
estabilidade da estrutura. Quando nós vamos concretar, ter um escoramento estável, que não vai bambear, que não vai trepidar, é essencial para que tenha uma boa concretagem. Aqui nós temos um quadro com os materiais. Olhem como você tem um total de quadro de 20, um total de cruzeta, de forcado, de base. É com isso que você sabe o quanto de material vai em cada torre, e aí você consegue separar esse material. E é por aqui também que você confere o material quando ele chega na obra. Consegui dar um zoom. Zoom? Peraí. Então, lembra que a gente viu a Torre 8? Aqui, ó. Nós temos 5 Torre 8 na obra toda. E essa Torre 8 vai levar o quê? 3 quadros de 1,20, 12 quadros de 2, 20 cruzetas de 1,5, 6 forcados de 40, mais 6 bases de 50. Então você vê por aqui toda a parte de composição de peças que você vai fazer a utilização na Torre 8. Então você tem toda a divisão. Esse é um projeto. Olha só, tudo isso de informação para fazer uma única laje. Agora, você imagina uma construção como um shopping que tem 3.000 metros, 2.000 metros de laje, o tanto de informação, o tanto de material que está envolvido. E cada elemento desse foi calculado para estar aí. Quando você põe sem calcular, você pode cair em 2 erros. Ou você deixa tudo muito pesado, por medo de errar, por exemplo, você deixa tudo muito pesado e fica caro. Ou você deixa tudo tão leve que tem risco de cair. Então, o cálculo é essencial quando nós falamos de um aproveitamento do material. Eu tenho aqui um outro projeto. Aqui. Reescoramento. Aqui. Lembra que eu falei do projeto de reescoramento? Olha só aqui. Depois que foi tirado todas as torres, em vez de ficar sem nada, olha só, 3 escoras, 6 escoras nessa laje com 4 perfis. Isso daqui não é o suficiente para suportar a concretagem. Mas depois de 7 dias que você concretou, é o suficiente para suportar a carga até bater os 28 dias. Precisa ficar esse material aí os 28 dias? Não. Com 14 dias você pode, por exemplo, tirar a linha do meio. Lá pelos seus 25 dias você pode, por exemplo, tirar as escoras que ficam nessas vigas laterais. Só com 28 e não tendo mais lajes para ser escorado, ou seja, não tem mais o sobrepeso do cimbramento, você pode fazer toda a retirada do material. Então, tanto o escoramento quanto o reescoramento vão ficar na obra até que toda a parte da superestrutura, que é o concreto armado, esteja sendo
executado na obra. Tanto sendo metálico ou madeira, vai fazer parte. Quando nós falamos de um engenheiro civil, se vocês forem tocar uma obra, vocês vão se deparar com o cimbramento e vão ter que tomar decisões em cima disso. Como eu falei, muito provavelmente vocês vão alugar esse material, mas não é porque você locou ele que você fica isento de ter o conhecimento e saber identificar erros. Porque a responsabilidade do cimbramento pode ser da empresa de locação, mas você tem a cooperação com ele. Então, você pega parte do ônus e parte da responsabilidade, porque o seu papel era de fiscalizar, mesmo que a empresa terceira tenha sido contratada para isso. Então, conhecer o cimbramento, conhecer os materiais, onde usa, por que está sendo usado, é muito importante para que uma empresa terceira de locação não acabe empurrando em você um material que você muitas vezes não precisa. Ou você vê uma construção, um material muito pesado, mas você sabe que você poderia tirar aquela torre e colocar escora. Você sabe que você podia pegar uma torre e colocar duas escoras na ponta, não precisava de duas torres. Então, você tendo essa malícia, você acaba aqui economizando quando um vendedor de escoramento tenta colocar na sua obra um material que ele não estava conseguindo colocar em outra obra, ele vai lá e coloca na sua, e como você paga por quilo locado, quanto mais pesada a sua obra ficar, mais caro vai sair para você. Você vê aquele orçamento bonito no início da obra, só que você não calcula que aquele preço é por X dias. X dias mais um, todo aquele peso é vezes 3. Então, você precisa ter muito conhecimento nessa parte do cimbramento, porque ele vai te acompanhar em toda a fase estrutural da obra. E isso que nós não estamos falando ainda da questão de fachadeiro, da questão de você fazer obras do lado de fora, a proteção perimetral, que também são as empresas de cimbramento que fornecem esse material. Então, pense que até numa pintura de fachada você vai usar torre de fachada que vai ser locado por uma empresa de cimbramento. Empresas de cimbramento alugam bem mais barato que uma degraus, que uma casa do construtor. Então, se você aluga o seu fachadeiro na casa do construtor, na degraus, na Sodimac, faça o mesmo orçamento com a mesma torre numa empresa de escoramento. Chega a ser 40% menos. Mas aí tem aquilo. Você tem um prazo para devolver. Passou um dia, todo aquele prejuízo que eles tiveram te locando barato, eles jogam lá em cima o preço e está no contrato, não tem choro, não tem vela, vocês vai ter que ser pago. Então, fica uma dica para quem trabalha com acabamentos, você pode economizar, porém, nunca deixe passar o prazo. Eu tenho mais um projeto aqui dessa mesma obra. É bom trabalhar com projetos da mesma obra, porque aí vocês conseguem visualizar. Aqui. Olhem só. Aqui nós temos uma viga de 19 por 1,20.
E aí, nós temos duas vigas, uma do lado da outra. Ou seja, olha só, você colocou uma torre aqui, e aí você vai usar ela para pegar as duas vigas. Então, e aí você faz o que para pegar a laje? Olha só, a viga está aqui, a torre está aqui pegando as duas vigas. No escoramento da laje, você está usando duas escoras aqui com duas escoras aqui. Ou seja, você está economizando espaço e material. O corte não está aqui nessa folha. Eu vou depois mostrar para vocês o corte. Olha como vem seguindo as torres. Tem uma outra viga aqui que você coloca essa torre aqui tripla. Cada ponto desse daqui, como eu falei, é uma escora. Vocês lembram que a escora do outro projeto estava vermelha? Aqui já é uma escora verde, ó, porque ela vai um nível acima da vermelha. Na próxima planta vai ter o corte, aí vocês vão entender. Aqui é o escoramento da laje. Olha o que eu tinha falado para vocês, ó. Uma torre com escora na ponta, em vez de uma torre dupla. Então, você precisa pensar que pessoas vão estar trabalhando ali, vão estar passando para um lado para o outro. É mais fácil ela passar por aqui, com esse vão aberto, ou com uma torre aí. Então, ter essa visão do uso do local pelos colaboradores, para você não fechar tudo, é muito importante. Acho que é esse daqui que tem o corte. Ainda não. Bom, só tem mais esse daqui, que é o 750. O corte dele ficou só aqui mesmo no corte A, que dá para ver num corte longitudinal. No curso de engenharia civil, vocês vão ter a matéria de desenho técnico, aí vocês vão ter mais duas matérias que é de projeto. Nessas matérias, vocês vão ver basicamente desenhos simples, não aplicados ao projeto em si. Por exemplo, aqui. Você vê a nomenclatura do pilar, um P27, 19 por 60. Seguido por essas vigas, a 507 e 508. Uma 19 por 96 invertida e uma 19 por 50 tradicional, para baixo. Então, eu vendo esse desenho aqui em planta baixa, eu sei como que vai ser o corte da estrutura. Então, você precisa ver em 2D, imaginar em 3D na sua mente. Por quê? Porque a sua solução vai ser em 3D. Olha só. Para baixo com ela para cima. E aí, depois que você pensou na solução em 3D, quando você for colocar no papel, você vai colocar em 2D de novo. Então, é uma percepção que você tem que ter de projeto muito apurado. Quando nós trabalhamos com cimbramento, você vai usar
quase que por unanimidade o AutoCAD. Poucas empresas de livramento vão usar o Revit. Eu acho que só a Mills está usando isso porque ela está linkando com o BIM em obras que tem clientes internacionais que eles gostam de ver o status dos projetos através da plataforma BIM. Só que isso é muito restrito. Então, para quem quer trabalhar com escoramento ou com qualquer projeto civil, dominar o AutoCAD é extremamente necessário. É a primeira habilidade que você precisa para você trabalhar na parte civil é dominar o AutoCAD. Porque você pode até saber fazer o cálculo, mas se você não sabe fazer o projeto para colocar os elementos no lugar certo para o seu cliente ver, de nada adianta você ter todo aquele conhecimento de cálculo. Então, ter um conhecimento de CAD é essencial se você vai atuar no ramo da construção em si. Tem engenheiros que não trabalham no ramo da construção, eles vão para legalização, vão para a parte de documentação, tem de materiais, venda, só pintura, só acabamento. Então, tem uma certa de divisões que se você for por aquele caminho, você não vai precisar usar o CAD, mas muito provavelmente você vai precisar lê-lo, porque a informação que vai chegar para você sempre vai chegar por um projeto, nunca vai chegar por uma lista ou por um arquivo no Excel, sempre vai ser um projeto. Então, utilizá-lo ou lê-lo vai ser essencial para você. Deixa eu voltar aqui para a tela. Então, nós temos umas 22 pessoas aqui agora online. Então, pessoal, ficou alguma dúvida? Alguém de vocês quer partilhar algum tipo de experiência com o cimbramento? Já trabalhou com ele? Certo, Rony? Então, Rony, é um assunto que, por mais que vocês sejam de uma outra área, vocês vão se deparar com ele em algum momento da carreira de vocês como engenheiro. Então, ter um conhecimento não vai deixar vocês rendidos, né? Quando isso chegar a vocês através de uma demanda. Fernando Vieira? Vilela? Opa, tudo bem? Certo. Eles são os bombeiros ou os militares? Bombeiros militares. Talvez pode ter alguns feitos também. Certo. O perfil de vocês é mais
é mais técnica por, por ter um grande número de bombeiros, de militares. Então, a parte que mais iria pegar para vocês seria a parte de segurança, correto? Porque é o seguinte, você imagina fazer uma vistoria que você não sabe se para aquela obra o cara iria ter a obrigação da bandeja primária ou secundária. Ou, por exemplo, você não saber se a proteção de perímetro é em toda a extensão ou se o cara fez a ligação correta daquela estrutura ou simplesmente chegou lá e empurrou para perto. Então, a parte de segurança para vocês vai ser primordial quando nós, por exemplo, o AVCB, quando nós pensamos nele, muitas pessoas acham que o AVCB você só pensa nele, só tira ele quando tá tudo pronto. Vou chamar o bombeiro, então eu coloco aí, aí que eu vou ver. Mas a preocupação com a segurança contra incêndio vem desde o início. Porque se você pegar o concreto que você está usando, as portas de emergência que tem que ser destacado, a parte de deixar na estrutura a abertura circular para passar a tubulação de emergência. Então, isso, se você não pensar nisso na hora da forma, na hora do cimbramento, quando você for concretar, depois que você foi ver, aí precisa vir quebrando tudo para poder passar o tubo para ligação de emergência, porque ninguém pensou nisso na hora da forma, na hora da concretagem. Everton, o AutoCAD ele é usado, a minha bateria aqui está acabando. Ah, tá aqui. Pronto. Coloquei aqui. Então, Everton, o AutoCAD, você tem é o mesmo princípio de você utilizar qualquer software. Você precisa ter horas com ele. Pensa assim, você fazer um curso de CAD no Senai, você vai pagar R$2.000. Mas se você não usar o programa uma vez pelo menos por semana, a cada 2, 3 dias, vai dar 3, 6 meses, você vai ter esquecido tudo que você viu no curso. Então, melhor do que pagar um curso caro de CAD é você ficar com curiosidade para usar o programa. Então, pegar uma planta de uma casa de 2 cômodos, faz ela no CAD, você vê quanto tempo que você demorou para fazer aquela casa. Aí, na próxima vez que você for fazer, tenta bater o seu tempo. Pensa que você precisa ser o mais rápido possível. Então, qual atalho que eu uso? Tenta não usar os botões que ficam no CAD. Usa sempre os atalhos que ficam no teclado. Então, tendo esse uso do aplicativo no seu cotidiano, coisa de 3, 4 meses você já está mexendo com uma boa fluidez. 6 meses para 1 ano, você já está muito bom. Depois que você ficou 1 ano trabalhando com ele todo dia, é mais difícil de você esquecer. Então, você até pode ficar sem mexer um tempo que você vai ser como andar de bicicleta. Você vai
começar a usar, você vai vir lembrando. Mas se você não usar todo dia, umas 2, 3 vezes por semana, você vai acabar esquecendo. Isso mesmo. Olha aqui, ó, o José Eduardo falou uma coisa muito interessante aqui, da parte da altura dos vigamentos e dos dutos de detecção, né, de fumaça. Toda a parte de segurança, antes de você bater o martelo no projeto estrutural da obra, você precisa pegar a planta do AVCB que tem que ser feita, pa passar para o cara da planta estrutural para ele fazer as modificações na estrutura para se compatibilizar. Muitas pessoas acham que é a planta arquitetônica que manda na construção. Não. É a planta de segurança, a planta do bombeiro. O arquiteto pode não gostar da caixa superior de segurança de incêndio, mas vai ter que ter. O arquiteto pode não gostar da marcação no piso para o extintor, vai ter que ter. Então, o que manda é a planta do bombeiro, a planta de segurança. Então, fazer uma concretagem sem antes ter certeza que teve uma compatibilidade com a planta do bombeiro é pedir para fazer um retrabalho. Aí tem que vir com aquelas serra-copo gigantesca para furar a viga, perder a resistência, perder a tração, correr o risco de você levar aquela viga a colapso, porque você precisa passar o duto que não deixar o espaço para ele. Então, é muito importante a compatibilidade dos projetos, e o principal projeto é o de bombeiro. Se algum projeto tiver que mudar, vão ser os outros. O do bombeiro permanece. O Rogério está perguntando se vai ter a AutoCAD no curso. Sim. Sim? Se quiser responder para ele aqui. O João Vitor, da equipe técnica aqui do ENIAC, vai te responder sobre o curso de CAD. Porque dentro da engenharia civil, assim como todas as engenharias, vocês vão ter a parte do desenho técnico à mão, depois o desenho técnico no CAD, e aí cada engenharia vai ter o seu próprio projeto. Quem é de elétrica vai desenhar circuito, vai desenhar caminho, torre, e quem é de civil vai para prédio, quem é de mecânica vai desenhar mais equipamentos. Então, em base, o desenho técnico é para todo mundo, mas depois cada engenharia vai ter o seu projeto específico. O CAD é usado em todas as engenharias, desde a mecânica, elétrica, hidráulica, o CAD usa. Mas aí cada engenharia vai ter o seu programa específico. O pessoal de mecânica vai usar muito o SolidWorks. O pessoal que faz BIM, que faz interface de engenharia 4.0, tem que usar o Revit para fazer compatibilidade. O pessoal de elétrica tem os seus próprios programas para fazer a parte de divisão de circuito. Então, cada face da engenharia vai ter os seus programas específicos, mas todos usam o AutoCAD. O Marcos respondeu.
Sim, Marcos, a norma diz que a, qual, deixa eu fazer, eu pegar aqui o número da norma em específico. 15690. Então, a NBR 15690, a NBR do cimbramento, ela vai colocar que a bandeja primária ela tem que ficar a cada 1,5 metro entre elas. Ou seja, se você pegar no projeto entre uma e outro 1,5 metro da bandeja primária. E aí você tem a bandeja secundária. Quando é que você usa cada uma delas? A secundária sempre vai ficar no seu primeiro andar. E aí, conforme você vai subindo, cada nível que você for subindo, você vai subindo a sua bandeja primária. Então, você sempre vai trabalhar com um jogo de primária e um jogo de secundária. As normas mudam. Então, na próxima revisão, eles podem falar que você precisa de 2 jogos de secundária ou 2 jogos de primária. Então, é bom sempre ficar de olho nas revisões das normas técnicas. Antes das bandejas primárias e secundárias, a norma dizia que você tinha que colocar aquela tela laranja em volta do prédio. E aí viram que aquela tela e nada era a mesma coisa. Por isso que colocaram as bandejas e viram que mesmo tendo as bandejas, coisas ainda caíam. E aí colocaram a proteção perimetral com grade. Então, você vê que quanto mais tempo passa, mais itens de segurança que eles acabam colocando. Se você for o técnico de segurança da obra ou o engenheiro de segurança da obra, é a sua responsabilidade informar ao engenheiro residente ou ao seu superior a necessidade de cada item de segurança na obra. Se houver uma fiscalização, quem é o engenheiro de segurança? Quem é o técnico de segurança? Por que não tem um pedido seu para colocar a proteção perimetral? O técnico de segurança e o engenheiro, eles têm um registro no Ministério do Trabalho. E esse registro pode ser perdido caso um mesmo fiscal ou vários fiscais sempre ficam atuando você. Se toda vez você é atuado e pelo mesmo item, você pode ser penalizado com a perca do seu registro. Então, ter um controle da parte de segurança, sim, de responsabilidade do engenheiro residente, mas o técnico de segurança e o engenheiro de segurança são os principais autores dessa parte de proteção perimetral. Tá tendo uma mensagem aqui sobre o AutoCAD. O melhor CAD para vocês trabalharem é o 2018, porque ele é leve. Do 2018 para cá, por o AutoCAD querer ser 3D, querer ser como o Revit, ele acabou ficando muito pesado. Então, se vocês puderem usar o 2018, 2019, sempre em inglês, nunca baixem o português, porque dá erro de compatibilidade quando você abre um projeto que foi feito em inglês, você abre no português, teoricamente teria que dar certo.
só que vocês vão ver que dá muito total erro e vocês acabam que vocês perdem o projeto. Então, o inglês é bem simples de você usar, vocês acabam que decorando as palavras em inglês para cada uso, então sempre permaneçam com o programa em inglês. Isso, José Eduardo. Então, José Eduardo, então, como eu falei, do 19 para frente é muito pesado, porque ele tenta fazer uma interface no BIM e tenta fazer coisas 3D. Então, ele se torna um programa muito pesado mesmo. O que todo mundo que usa faz? Baixa o 20 para baixo, e aí quando você for salvar, você salva modelo 2000. Todo mundo que trabalha com CAD salva em 2000, porque aí qualquer CAD de qualquer pessoa vai poder abrir o seu programa, o seu projeto. O Marcos Eduardo perguntou a documentação referente à segurança e à fiscalização. Essa documentação é muito ampla. Nós temos a documentação de registros de funcionários, todos eles têm que estar registrados ou com contrato de prestação de serviço. O ASO tem que estar na obra. Os treinamentos de NR 10, 12, 16 tem que estar em dia. Então, você tem toda a parte de documentação com o funcionário, que tem que estar em ordem. A parte de documentação ambiental também tem que estar em ordem. Por exemplo, estou construindo numa área que é de preservação mista ou preservação mínima. Tive que fazer remanejamento florestal, tive que tirar uma árvore. Para começar a obra, tem que ter um alvará da Secretaria do Meio Ambiente junto com a Secretaria de Obra. Esses alvarás, as autorizações, tudo isso tem que estar na obra, numa pasta, porque está em algum lugar para o fiscal, não importa, tem que estar na obra. E aí nós temos também a parte de projeto, que é na Secretaria de Obra, o alvará de construção, a placa, os registros de materiais, por exemplo. Tenho forma de madeira na obra, você precisa ter o registro de procedência da madeira. Chegou no fim da obra, você dispensou tudo. Vai vir o fiscal e pedir a documentação que comprova que você descartou todos os resíduos em lugar adequado. Então, você tem documentação ambiental, documentação da construção e documentação dos funcionários, tanto de registro de NR, ASO, saúde, e as documentações também de EPIs, né? Toda a parte de treinamento, uma folha com todos os funcionários dizendo que receberam EPI e receberam treinamento, a parte de liberação de atividade, PPR, PPRA, a parte de SPDA, quando nós falamos de proteção contra descargas elétricas. Então, toda a parte de segurança do prédio, dos funcionários e a parte ambiental. Sim, Marcos, é muito documento e o fiscal só precisa que você não tenha para ele poder embargar sua obra. Claro que ele não vai embargar de cara, porque pela lei ele precisa fazer primeiro uma
atuação, te informar que você tem algo errado, e se você não se adequar, aí ele pode fazer o embargo. Mas se ele encontrar uma série de coisas erradas, ele pode suprimir isso e falar que a sua obra causa risco aos operários, risco aos pedestres. Nesse caso de risco eminente de acidente, você nem é autuado, você já é embargado na hora. Então, como eu falei, o principal é a segurança. Tendo com a segurança em ordem, toda e qualquer outra falha que possa ter na documentação, ele só vai te atuar e aí você corre atrás. Se a falha for na segurança, não tem para onde correr. Alfredo, obrigado pelo elogio. O Everton aqui, o Rogério, já foi respondido. Hum. Certo, pessoal. A gente ainda está com 22 pessoas aqui online. Vocês têm alguma observação? Mais alguma dúvida? Alguma dúvida pode até ser fora da área do cibramento. Nunca é bom a gente ter a gente terminar uma aula, uma palestra com algum tipo de dúvida. Às vezes a sua dúvida é a dúvida que todo mundo tinha, mas aí ninguém perguntou, e é justo a dúvida que separa você de um problema financeiro na obra. Vocês já tiveram as matérias de cálculo, física um, resmate? Vocês têm que ter tido. Vocês têm que ter tido resmate, cálculo diferencial, cálculo um e 2, o 3 não precisa, integral e derivada. Tendo isso, a gente pode falar dos cálculos que fazem você saber a que distância você deixa uma torre da outra, a que distância você deixa um pilar, uma escora da outra, o barrote. São, são fórmulas, sim, mas cada um tem a sua particularidade. É, a gente encerra, leva até mais. Muito você rapidinho. Eu só tô te ouvindo. Você está
Bom, boa noite, galera. Professor Rodrigo, eu agradeço muito essa oportunidade, né, que você teve com a gente. Agradeço você ter aceitado esse convite. Espero que haja mais oportunidades de você comparecer aqui para estar auxiliando essa turma imensa de militares. Agradeço a todos vocês que participaram dessa nossa oficina, né? Eu vou encaminhar aqui para vocês também um link de presença que vocês vão receber uma certificação, tá? Vai valer como atividade complementar. Aí vocês entram, preenchem um formulário que amanhã cada um vai receber essa certificação referente à palestra, tá bom? Agradeço mesmo essa oportunidade, professor Rodrigo. Mando para... Pessoal, eu vou mandar para vocês esse projeto em TWG e essa apresentação também em PowerPoint, caso vocês queiram ver depois e dar uma fuçada no projeto. Vocês podem pegar aqueles blocos e colocarem em um projeto de vocês para vocês verem como é que ficaria. Professor, só uma ressalva também. Se o senhor quiser deixar algum contato do senhor, algum e-mail, algum WhatsApp comercial, se alguém tiver alguma dúvida referente à palestra, quiser entrar em contato com você, ou quiser contratar o senhor, se o senhor quiser, pode ficar à vontade, tá? Eu vou mandar aqui pro pessoal também o link para eles preencherem o formulário. Certo. Beleza, pessoal. Deixa eu fixar aqui. Então, pessoal, eu vou enviar para vocês todo o material. Qualquer dúvida que vocês tenham, no material vai ter o meu contato. Então, se vocês têm algum tipo de dúvida de projeto, de documentação que vocês queiram tirar dúvida, entrar em contato. Caso vocês precisem de algum tipo de consultoria na parte de legalização, na parte de documentação, vocês vão poder entrar em contato que eu vou estar à disposição. Muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado, galera. Enviei o link do formulário, tá? Antes de saírem, só preenche um formulário, tá bom? Para garantir aí a presença e a certificação. Valeu, gente. Obrigado.